Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo o candidato a prefeito em Cordilheira Alta, o Wilson da Silva, ele que é candidato pelo MDB, para falar um pouco mais sobre as suas propostas e ideias da campanha, além de outros assuntos da política da região. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Sempre lembrando, é importante ressaltar que os candidatos e candidatas que concedem entrevista ao Diário do Iguaçu tem um tempo máximo de até 30 minutos para expor as suas ideias. Também é importante lembrar que o tempo começa a contar a partir do momento que eu termino de fazer a primeira pergunta. Candidato, em primeiro lugar, obrigado por esta entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Olá, Gabriel. Olá a todos os ouvintes, eleitores do Diário do Iguaçu. Então, é com muita satisfação, com muito prazer, com muita alegria que nós nos direcionamos direto a você, que é nosso eleitor em Cordilheira Alta. Como eu disse, com muita alegria, porque estamos no caminho certo, no caminho correto, no caminho da esperança que nós vamos trazer junto ao eleitor de Cordilheira Alta. Candidato, para começarmos este bate-papo, gostaria que o senhor contasse um pouco mais para a nossa audiência sobre a sua trajetória profissional, na vida pública, também na política. Quem é o candidato Wilson da Silva? Isso, Gabriel. Então, na verdade, falar diretamente aos nossos ouvintes e eleitores de Cordilheira Alta, de que a nossa trajetória é de uma família humilde, uma família trabalhadora. Meu pai iniciou os trabalhos ainda há muito tempo com a empresa Ludovico Toso. Nós seguimos a trajetória deles, da minha família, com muito respeito e dedicação. E que também te dizer que a partir do momento que eu iniciei os trabalhos, ou propriamente dito, aquilo que eu gostaria muito de dar sequência, foi na Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta. Começamos em 1993, fazendo identidades, fazendo carteira de trabalho, alistamento militar. Muitos eleitores de Cordilheira lembram desta data em que a gente começou se ajudando. E sempre lembrando que foi com o nosso, para não dizer melhor prefeito de Cordilheira, seu Nilo Toso. Né? Em 93 a gente iniciou. A partir daí, então, a gente assumiu várias funções lá dentro, porque as pessoas se ajudavam e o município crescia cada vez mais com a ajuda mútua dos funcionários. A partir disso, eu assumi a presidência da CME de Cordilheira Alta, Comissão Municipal de Esportes. Eu, inclusive, em 92, antes de entrar na prefeitura, eu joguei na Chape, joguei nos juniores da Chapecoense. Então, sempre me inspirei nos atletas de mais idade e sempre gostei muito do esporte. Pratico até hoje. E aí, como presidente da CME, trouxemos várias modalidades para dentro do nosso município, como jogos abertos, joguinhos abertos, inclusive. A partir disso, também segui a carreira de técnico em agropecuária, técnico agrícola, que sou formado. Né? Tive a oportunidade, inclusive, de ingressar na faculdade e, dando sequência a isso, assumi algumas funções dentro da Secretaria de Agricultura. Trabalhei muito forte, dedicado muito sobre a agricultura em Cordilheira Alta, e a partir do momento que eu me senti valorizado pelas pessoas e eu respeitando as pessoas, acabei me candidatando a vereador em 2004, onde eu tive o maior número de votos até então para vereador. Após isso, a gente deu sequência nos nossos trabalhos na prefeitura e, passando esse tempo, acabei saindo e montando a minha empresa, né, que já estou há quase 16 anos na minha empresa, como corretor de imóveis e
corretor de seguros. Candidato em qual? Só fazendo um adendo, qual posição jogava? Jogava com a camisa 5, volante, e é o pensador do time, né? Certo. Pensador do time. Coincidência que recentemente também eu fiz uma entrevista com o candidato a prefeito de São Carlos, o Kellen Giongo. Justamente ele falou que também jogou na Chapecoense. Mas falando agora de eleições... E Gabriel, só para completar, quando o Kellen falou que jogou na Chapecoense, foi junto comigo, foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Eu acabei ficando só um ano, foi em 92, né? Daí em 93 já entrei na Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta. E o Kellen até seguiu um pouco mais, uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, além disso. Mas, de fato, ele indo de candidato a prefeito em São Carlos e eu em Cordilheira Alta. Muito amigo e companheiro de longa data. Nesta data, tendo a oportunidade de se reencontrar, né, candidato. Mas, falando de eleições, agora municipais de 2024, o Wilson, por que decidiu, então, pôr o nome à disposição como candidato a prefeito de Cordilheira Alta pelo MDB? Nesse momento eu quero me direcionar diretamente ao pessoal de Cordilheira Alta, aos eleitores de Cordilheira Alta. Eu preciso dizer para vocês que o meu nome de candidato a prefeito foi através de uma escolha, foi através de pesquisas. Não foi eu que impus ser candidato, e sim as pessoas de Cordilheira Alta, a população de Cordilheira Alta, os empresários de Cordilheira Alta, as pessoas que movimentam o nosso município, é que acharam importante que eu estivesse à frente do nosso partido como candidato a prefeito neste ano. Candidato, falando então agora de plano de governo, um dos principais vetores econômicos, né, da economia de Cordilheira Alta diz justamente, né, justamente a questão da agricultura e agronegócio. Como que o plano de governo, então, da sua coligação prevê esta área? Como é abrangida, então, a área da agricultura nas suas propostas de governo? Bem lembrado, Gabriel. Nessa questão, eu tenho uma experiência muito grande. Como eu já falei para você anteriormente, eu trabalhei no setor de agricultura por muitos anos, dentro da prefeitura. Então isso fez com que o próprio eleitor de hoje, em Cordilheira Alta, lembre das ações que nós realizamos enquanto secretário municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, na época em que o seu Nilo e o falecido Alceu eram prefeitos. Então naquela época a gente sabia dos desafios, a gente sabia como trabalhar junto ao agricultor diretamente. E passou-se os anos, a gente adquiriu mais experiência e sabemos que evoluiu, que a tecnologia veio para nos ajudar. Então, com certeza, através da nossa experiência, através do trabalho que a gente busca no dia a dia, a gente tem certeza, nós temos certeza que com o nosso eleitor, com os nossos produtores, nós vamos fazer um trabalho excelente com relação à agricultura. A gente tem muito pensado no atendimento ao agricultor, o atendimento de suporte na hora em que ele precisa. O agricultor hoje ele dá uma renda muito boa para o município. Ele produz, Cordilheira Alta hoje está em torno de 38% da arrecadação vindo da agricultura. Então nós temos que valorizar o agricultor. E quais são as formas que a gente tem pensado? Primeiro passo, Gabriel, é o seguinte: nós temos que valorizar o agricultor, a pessoa do agricultor. Quando ele se sentir respeitado, quando ele se sentir valorizado, ele vai entender que ele pode contribuir junto com nós também. Então, várias preocupações que a gente tem com o agricultor de hoje, que a gente nota, conversa no dia a dia com eles, referente, por exemplo, à silagem em Cordilheira Alta, né? A época da silagem, da produção de silagem, os trabalhos no dia a dia de fornecimento de máquinas agrícolas, né? Que hoje, de fato, as máquinas agrícolas, qualquer eleitor, qualquer pessoa de Cordilheira saberia te responder de que as máquinas estão muito estragadas, estão com muito problema. Talvez por falta de manutenção, talvez por falta de cuidados, né? Ou até mesmo por gestão, que a gente sabe que toda e qualquer máquina ela tem que ter o seu cuidado,
né? Então a gente preza por isso. Tendo máquina suficiente, que nós vamos adquirir, temos como adquirir, a gente vai conseguir realizar os trabalhos dos agricultores. E a gente vê que tanto na parte, como eu falei, de silagem, que é a produção leiteira, como a produção de suínos, como a produção de aves, os distribuidores de adubo, isso são ações que nós vamos levar para a agricultura. E a gente sabe, a experiência que nós temos é muito grande sobre isso. A gente está bem consciente dos problemas que temos na agricultura e pode ter certeza, cara eleitor, iremos fazer o melhor. De fato, a nossa experiência e a nossa equipe vai fazer o melhor para a nossa agricultura em Cordilheira Alta. Candidato, outra área, né, que quando se fala em plano de governo não tem como mencionar, que sempre é uma das prioridades, né, de qualquer plano de governo, diz respeito ao setor da saúde. Quais são as suas propostas em relação a esta área no seu plano de governo? Gabriel, com relação à saúde, eu até me emociono muitas vezes em falar, porque é um momento da dor, é um momento do sofrimento da família. Então, enquanto nós estamos nos divertindo, tudo tranquilo. As coisas vão bem, na festa vão bem, tá tudo certo. No momento da dor, da dificuldade da família, de um filho doente, de um pai acamado, este é o momento que a prefeitura municipal tem que dar o auxílio. Esse é o momento que a prefeitura tem que estar amparando as pessoas. E veja bem, não sou eu que digo, são vários relatos. Eu tenho caminhado o município todo de Cordilheira. São vários relatos dizendo para nós do descaso atualmente da saúde em Cordilheira Alta. O descaso que eu te digo com relação à falta de medicamentos, o descaso que eu te digo com relação ao respeito ao cidadão, que quando ele vai no posto de saúde, Gabriel, entenda, ele não vai para tomar chimarrão ou tomar cafezinho. Ele vai no posto de saúde porque ele tem dor, porque ele está sofrendo, porque ele precisa de um atendimento. E precisando do atendimento, certamente nós teremos uma equipe pronta, qualificada, para receber esse paciente ou essa pessoa da melhor forma possível. Então a saúde é prioridade para nós. Com certeza iremos trabalhar muito forte. Sabemos que temos que trazer inovações para dentro da secretaria e que as pessoas que nos procuram já relatam isso. A falta do acompanhamento mais adequado, né? Prédios a gente já tem, já possui, a gente vai estar inovando, talvez até implantando outras situações dentro dos prédios, outras assistências, mas de fato nós temos que olhar para o ser humano de Cordilheira Alta. Nós temos que ser humanos em Cordilheira Alta. Nós temos que respeitar as pessoas. E quando eu te falo isso, eu tenho certeza que nós vamos estar ampliando o nosso trabalho de atendimento, que em outros planos, em outro governo, não tinha, inclusive no plano de governo, que iria fazer e não fez o terceiro turno, ou então o horário estendido. E nós não só vamos fazer horário estendido, como nós vamos fazer um pronto atendimento em Cordilheira Alta. Um pronto atendimento onde o cidadão de Cordilheira, onde o paciente de Cordilheira não vai precisar ficar esperando em filas, como atualmente precisa. Ou ficar agendando para fazer um exame, agendando para fazer uma consulta. Isso nós vamos trabalhar muito forte. E com certeza o nosso eleitor pode ter essa consciência tranquila de que o fator da saúde será prioridade na nossa gestão. Candidato, outro tema caro a qualquer plano de governo diz respeito ao setor da educação. Quais são as suas propostas em relação a essa área? E já queria que o senhor também fizesse uma relação com a área da cultura, esporte e lazer, se estão relacionados aí no seu plano de governo ou estão aí em planejamentos separados. Sim, então, com certeza a gente vai trabalhar por setores, né? Por setores.
Vamos, inclusive, num adendo desse, te dizer que nós vamos estar implantando uma forma dentro da Secretaria da Saúde ou do Social, um atendimento especial aos nossos idosos. Os nossos idosos, eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser valorizados, eles precisam entender, através do poder público, que eles foram os pioneiros do nosso município, que eles que criaram o nosso município, que se não fosse por eles, se não fosse pelas pessoas mais velhas, nós não teríamos o município como temos hoje. E veja bem, as grandes ações tomadas por cada prefeito, por cada administração, se deve muito às pessoas que vieram, às pessoas que fizeram. Então isso com certeza a gente vai estar trabalhando muito bem. Mas com relação à educação que você mencionou, a educação, nós temos ouvido, Gabriel, tanto dos pais como dos professores, inclusive, que nós precisamos também fazer ou dar um choque de gestão na educação. Nós precisamos fazer com que as pessoas, os alunos, os pais também sejam bem acolhidos, também sejam respeitados dentro da sala de aula, né? Então a gente tem muito a agregar. E experiência dentro do nosso partido, que é o MDB, nós temos muito. Nós temos pessoas capacitadas para administrar o nosso município e a educação, com certeza. Então, de modo geral, a gente sabe das ações que precisamos tomar lá dentro, quando a gente assumir, que a gente sabe das dificuldades do dia a dia, e a gente vai implantar um sistema melhor, um sistema onde as pessoas sejam valorizadas, onde os alunos se sintam bem, e não acanhados muitas vezes, ou até os professores intimidados muitas vezes, por não poder expressar aquilo que aprenderam na faculdade. Eu tenho relatos de professores que estudam muito tempo, e eu valorizo isso. Acredito que a pessoa que estuda deve ser valorizada muito mais pelo empenho que teve, né? E muitas vezes ela quer pôr em prática na educação, na sala de aula, né? Quer pôr em prática aquilo que ela aprendeu, e até então, em casos dessa atual administração, não estão conseguindo. A gente tem relatos disso, e a gente fala aquilo que a gente ouve das pessoas que estão em Cordilheira Alta. Então, de fato, a gente precisa melhorar a nossa educação, com certeza. Completando sobre a nossa cultura, o esporte, não tenha dúvida, nós vamos resgatar a cultura de Cordilheira Alta. A cultura de Cordilheira Alta é quando eu falei antes, os idosos, as pessoas mais velhas, faziam o nosso tradicional jantar italiano. Esse era o nosso tradicional jantar italiano, onde as pessoas mais velhas participavam. E aí, muitas vezes, se acaba mascarando esse jantar italiano com outros nomes, com outras informações, e que não é a valorização do nosso povo, de quem vivencia no dia a dia, né? Fazer as festas tradicionais, voltar às festas juninas, não tem dúvida, nas escolas, integrar os pais, os alunos, os professores, né, os gestores do poder público, em função de um único objetivo, que é o bem comum da nossa população, né? Esporte, então, nem se fala, é um trabalho muito forte que a gente vai fazer. Nós temos pessoas capacitadas que já mostraram em outras gestões que sabem fazer, e que, ultimamente, nós temos um ginásio de esportes que acabou por muito tempo sendo fechado ao público, ao munícipe, né? E nós temos que utilizar, nós temos que agregar, trazer as pessoas de volta, trazer as pessoas para as confraternizações. Então, pode ter certeza que o nosso governo, a nossa atitude enquanto prefeito municipal, vai ser trazer essas pessoas pro bem de todos eles. E só para pincelar alguma coisa, nós temos que entender, Gabriel, que nós somos funcionários públicos, nós somos gestores públicos. E um funcionário público, ele tem que entender que ele está a serviço da população, ele está a serviço do contribuinte, das pessoas que nos movem em Cordilheira Alta.
A partir do momento que nós, eu, prefeito, nosso vice, entender essa posição, não tenha dúvida que Cordilheira Alta vai voltar a ser referência em várias pastas administradas pelo poder público. Por exemplo, nós já ganhamos prêmio na educação, muitos prêmios em outras gestões. A saúde nossa era exemplar quando as pessoas de Chapecó, de Xaxim, de Coronel Freitas vinham morar em Cordilheira para ser atendidos. E hoje a gente não vê isso. Falando da educação também, para te dizer que eu visitei pais no nosso município, posso provar, mostrar, tem pais no nosso município que tiraram os alunos da escola. E eu nunca tinha ouvido isso. Em várias gestões, em 32 anos de município, eu não tinha ouvido pais dizer, tiramos o nosso aluno da escola. Nós não deixamos ele estudar. Então, quer dizer que tem um motivo muito sério lá dentro. Um problema muito sério que nós vamos resolver. Com certeza, com a nossa gestão, a gente vai chegar lá e vai voltar àquela harmonia, principalmente no setor de educação. Candidato, hoje Cordilheira Alta está em uma posição estratégica no que se refere à mobilidade e desenvolvimento urbano, né, às margens da BR-282, saída para o litoral catarinense, também ao redor do município de Chapecó, hoje já com 275 mil habitantes, algumas lideranças das quais eu converso, acredito que até passa, né, desse número. Quais são as suas propostas, então, para essas áreas da mobilidade urbana e também o desenvolvimento urbano, claro, sempre considerando aquilo que é a competência do município? Tá certo. Então, bem lembrado a nossa querida Chapecó, né? Nós somos filhos de Chapecó, nós éramos distrito de Chapecó e agradecemos todo o apoio que nós tivemos e estamos tendo até hoje de Chapecó, por ser um polo muito grande, uma cidade muito que cresce muito, né? E está ao lado de Cordilheira Alta. Então, Cordilheira Alta precisa aproveitar o momento, viver o momento de acompanhar ou de estar próximo de Chapecó, trazendo o desenvolvimento para o nosso município também. Então, a gente pensa muito, Gabriel, na questão da BR-282. Eu já passei para minha equipe de trabalho, essas orientações. Nós precisamos aproveitar a BR-282. A BR-282 hoje corta o nosso município, né? Muito tráfego, muitas pessoas transitam por lá e nós não estamos aproveitando o lado bom dessa travessia, as pessoas que passam lá. Então, o nosso município, a cidade praticamente é cortada pela BR-282. Chapecó está chegando bem próximo de Cordilheira Alta. Então, eu tenho certeza que com o incremento da habitação que nós vamos implantar, que há muito tempo que não se cria os conjuntos habitacionais ou volta à habitação em Cordilheira Alta com o apoio do setor público, né? Com a implementação disso, com o desenvolvimento de áreas industriais, né, próximos à BR, né, a parte que eu digo de Chapecó chegando próximo, não tenha dúvida, o crescimento de Cordilheira vai ser muito bom, vai ser bem produtivo e logo logo estaremos juntos com Chapecó, né, formando praticamente um município só. Candidato, antes das considerações finais, temos ainda aí 8 minutos. De todas estas áreas que o senhor apresentou e também abordou nesta entrevista, e levando em consideração os 100 primeiros dias de governo, caso eleita a sua coligação, quais serão as prioridades nesses 100 primeiros dias? Então, bem lembrado, eu preciso agradecer a minha equipe, né, a minha coligação, que são pessoas corretas, pessoas certas, pessoas humildes e bem comprometidas. Nós temos aqui pessoas que estão comprometidas com o município de Cordilheira Alta, né? Então, no início, nós sabemos que temos muitas dificuldades e precisamos estancar alguns problemas que estão hoje sendo, inclusive, relatados por eleitores de Cordilheira.
Então nós precisamos trabalhar muito forte nisso. Além do parque de máquinas, que nós precisamos estruturar, que o parque de máquinas está muito defasado, né? Precisamos estruturar isso. Mas acima de tudo, eu acho que o ponto fundamental, mais importante, que a gente tem que trabalhar forte e, em princípio, já de início, é o atendimento à saúde. É ao humanizar a nossa saúde. A gente precisa fazer com que o nosso cidadão, o nosso eleitor, as pessoas que moram em Cordilheira sejam bem atendidas na saúde. Como eu falei antes, é na saúde que você sente a dificuldade, é na dor, é no sofrimento. Então, esse vai ser o nosso primeiro passo. Essa vai ser a nossa prioridade. E nós temos certeza que o eleitor vai levar em consideração isso, porque ele teve várias vezes esses atendimentos que hoje não está tendo. Então pode ter certeza que a saúde vai ser o ponto fundamental, de imediato, que tem que ser trabalhado. E depois, lógico, nós elencamos várias situações que eu te digo, a saúde, a educação, as estradas, a agricultura e a nossa água. Nós não podemos deixar de falar, Gabriel, da água e falar direto ao nosso eleitor. A água de Cordilheira Alta, ela está sempre sendo a vilã. O prefeito atual falou que ele ia arrumar a água, ia ajeitar e ia até inclusive fornecer água potável para as pessoas. Ele fez a campanha anterior em cima dos problemas da água, em cima da falta de água e da água contaminada ou da água suja. Ele fez as propagandas dele há 4 anos atrás em cima disso, né? E não fez nada. E não agiu. E não agiu porque eu digo assim, mandamos até o nosso partido, o Mauro de Nadal, mandou emendas para esse prefeito para fazer estação de tratamento de água, que até então não foi feita, né? E falando da água, as pessoas de Cordilheira nos relatam, o eleitor nos relata, que a água nossa está com muito problema. E depois, aonde vai estourar isso? É lá no posto de saúde, né? Então, a água hoje é administrada pelo município, né? Mas o município tem que fazer o dever de casa. O município tem que contribuir com o eleitor ou com o cidadão de que a água seja prioridade também. Seja um bem bom, um alimento bom pro munícipe. Então, assim, eu preciso falar para vocês que a água nós vamos resolver. Nós vamos implantar o nosso sistema de tratamento de água mais qualificado. E, acima de tudo, os eleitores sabem que, principalmente, nós precisamos de reservatório. Nós precisamos saber da capacidade que nós temos para distribuir a população. E nós, sabendo que temos reservatório suficiente, com água tratada, nós vamos atender a população de Cordilheira. Candidato, para fecharmos, então, deixo o espaço aberto para as considerações finais em até 3 minutos. Eu quero agradecer, em especial vocês, pelo convite, com certeza. Eu preciso fazer um relato com relação aos nossos deputados. Eu preciso dizer que o nosso deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, sempre ajudou nós, sempre esteve do nosso lado. Os outros deputados, Cobalcini, Chiodini, e os deputados do PT, da nossa coligação, que sempre nos ajudaram. Tenho a certeza que eles vão continuar nos ajudando, vão trazer as verbas necessárias para a Cordilheira Alta desenvolver muito bem. E agradecer a todos e ao eleitor em especial por dar a confiança para nós, para acreditar em nós e no dia 6 de outubro votar no 15, para nós fazer uma Cordilheira muito melhor e bem mais produtiva. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e fico sempre à disposição de vocês. Este foi, então, o candidato a prefeito de Cordilheira Alta, o Wilson da Silva, candidato pelo MDB, que falou um pouco mais sobre as suas propostas de campanha, suas ideias e também sobre a política da região. Em breve voltaremos com mais convidados para você e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Até mais!